Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre a reforma Bresser. Tá? Em 95, com a chegada do Fernando Henrique Cardoso à presidência, o tema sobre a reforma do aparelho do Estado entrou de uma forma mais estruturada na agenda política brasileira. No início do governo do Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Ministério da Administração e Reforma do Estado, chamado de MARE, que foi comandado por Bresser Pereira. A proposta do Bresser partiu de um diagnóstico dos pontos negativos da Constituição de 88, os pontos falhos que tinham na Constituição, e tinha como base o estudo e uma tentativa de aprendizado em relação à experiência internacional recente, marcada pela construção e pela teoria da New Public Management, ou nova gestão pública. Em novembro de 95, foi apresentado para a sociedade o plano diretor da reforma do aparelhamento do Estado, que tinha como proposta a inauguração da administração gerencial no Brasil. Esse plano ele tinha como regra, como princípio, que na América Latina estava ocorria uma crise de Estado, e a partir desse diagnóstico, o plano destacou como pilares da reforma do Estado um ajustamento fiscal que fosse mais duradouro, e que não fosse só tampão, para que houvessem reformas voltadas para o mercado, acompanhadas em conjunto de uma política industrial, de reforma tecnológica, de capacitação, aperfeiçoamento, que criassem condições para que se competisse de maneira internacional. A reforma da Previdência, que estava arrombada, estourada, a inovação de instrumentos de política social, visando a busca de maior qualidade do serviço prestado para a população, e uma reforma do aparelho do Estado como um todo, para aumentar a sua governança, ou seja, a capacidade de agir, e de implementar de maneira eficiente as políticas públicas. Também conhecida como New Public Management, a nova administração pública foi bastante difundida nas últimas décadas do século XX com uma nova e promissora modalidade de gestão pública. O principal objetivo desse modelo é fazer com que a administração pública atuasse tal como uma empresa privada, que vocês já devem ter ouvido falar, o cliente tem sempre razão, foco no cliente, e que também, o modelo privado, ele sempre tem que estar em busca da qualidade total, da eficiência, da redução de custo, porque isso é um fator, é um critério, é um requisito para sobrevivência. A ideologia da nova gestão pública restaurou os ideais do modelo capitalista e do modelo liberalista, do modelo liberal econômico, principalmente em relação à redução do tamanho do Estado, assim como a introdução dos mecanismos de controle que as instituições privadas acabavam adotando. Então, nessa concepção, a administração pública deveria ser responsável para direcionar os serviços e não por executá-los diretamente. Ou ela era boa e eficiente para executar o serviço, ou ela deveria terceirizar, publicizar, conceder, enfim. Tá? Só um exemplo comparativo, hipotético, para fins de explicação didática melhor. Vocês ouviram falar que nesse atual governo tinha uma proposta de se criar, em vez de ofertar ensino superior público, tá? A União queria ofertar vouchers para que quem quisesse estudar utilizasse esses vouchers em instituições privadas. Tá? E aí um contexto por trás disso. Primeiro, porque quem passou pelo Ministério da Educação nesse atual governo sempre teve ligação com instituição pública privada, e não instituição privada, de ensino superior privado, perdão, e não público. Tá? Segundo, é que instituir o voucher vai praticamente acabar com as universidades públicas. Tá? E a maioria, e a concepção de estudo, de ensino que o governo tem é puramente técnico. Ele não é extensionista ou ligado à área da pesquisa. Muita gente critica a universidade, fala que o custo é muito alto, mas as faculdades, elas praticamente só fazem ensino. E a universidade faz ensino, pesquisa e extensão. Você criar voucher
você não tem um controle, um regulamento que diz quanto é que uma universidade privada pode cobrar. Hoje, o preço que ela cobra é em questão de competição com outras privadas e com o próprio serviço público, e se o serviço público hoje está caro e ineficiente, o correto é ajustá-lo, ver por que está caro e ineficiente e tentar adequá-lo. Tá? Lembrando que o voucher vai te dar a garantia de estudo. O voucher não te dá auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio tecnológico, não te dá equipamento para estudar, te cobra para emissão de um diploma, de um histórico, de uma ementa, coisa que na Unemate é tudo gratuito. Tá? Então, as pessoas se vendem fácil pela ideia de que o voucher sairia mais barato. Um aluno de um curso de administração custa R$800 numa privada e numa pública custa R$1.200, é 50% mais caro. Esse discursinho, pessoal, é discursinho de quem está recebendo dinheiro pela rede privada e que não vai fazer pesquisa, não vai alimentar esse aluno e vai enfiar um monte de faca nele para sangrar até onde conseguir, até onde quiser arrancar dinheiro dele. As privadas, se o aluno falta, perde uma prova, tem que pagar para fazer a segunda chamada, tem que pagar para entrar com o atestado, tem que pagar quase tudo. Tá? Então, voltando aqui, momento desabafo. Né? Nessa concepção, o Estado acabava assumindo um papel regulador e provedor de serviço, né, pela ideia proposta, em que ele regulava, e não era ele que fazia. Tá? E ele passava para uma empresa privada, que alguém que fosse bom em fazer isso. Tá? E diferente do governo Vargas, que dizia que você tinha que assumir, o Estado era obrigado a assumir, independente do custo disso. Tá? E isso teve continuidade no governo militar. Ao Estado, pela reforma proposta pelo Brescia, caberia apenas a execução das funções essenciais e exclusivas e, por consequência disso, os servidores públicos deveriam desempenhar as atividades do Estado com maior eficiência, assumindo o papel de prestador de serviço. Há também uma mudança de comportamento, de perspectiva, no que se refere ao cidadão, que passa a ser visto, tal como o modelo privado, como um cliente, como um usuário do serviço público. Enquanto o cliente da empresa privada, no serviço público a gente tem a figura finalística do usuário. E isso passaria a fazer com que o Estado pensasse a alocação de recurso pelo fim e não pelo meio. Né? Então, fazer para atender uma demanda e não necessariamente fazer por fazer. Tá? Por exemplo, quando um município faz uma audiência pública para saber se a população quer que faz carnaval ou não com dinheiro público, tá? Ela está dizendo, olha, você quer ter o carnaval, mas você quer que o município banque ou você quer que eu faça a concessão para um privado e o privado cobre ingresso, o privado ganha em cima da venda de bebida e tal, né? Então a população vai dizer o que ela quer. Ultimamente, né, pelo menos aqui em Cáceres, aqui na região de Mato Grosso, como o carnaval não é muito tradicional, as pessoas optam por que isso seja privado, né, para que isso não seja custeado com recurso público. Em cidades que têm o carnaval como tradição, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, há uma forte pressão popular para que a prefeitura, né, banque os custos com a infraestrutura do carnaval. A abordagem gerencial da nova gestão pública apresenta 4 focos distintos. Primeiro, no cliente, que considera o cidadão como ponto final, como resultado finalístico, né? Em que ele tem demanda e essa demanda tem que ser atendida. Tá? O gestor, que visa dar a esse gestor uma maior autonomia e flexibilidade para favorecer os ajustes que ele tem que fazer para que a coisa seja eficiente, para que ele alcance o resultado. Por sua vez, o resultado ele se insere na administração pública por meio das metas e indicadores de desempenho, e o próprio desempenho ele vai substituir parcialmente as tradicionais avaliações por competição de mercado. Então, esse modelo da administração pública gerencial, ele tem um foco muito grande no cliente e no papel do gestor. Ele faz com que o gestor trabalhe com dados, com indicadores, com metas, com planos para dar certo, plano para caso dê errado, para que você não tenha que pagar 2 vezes pela mesma coisa, para que você não tenha um desserviço, para que você não tenha um gasto desnecessário. Tá? E esse ideário do gerencialismo, ele teve origem lá no governo da Margaret Thatcher,
Eu até tinha falado em 75, né, mas na verdade começou em 79, e do Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1980. Tá? Todos eles foram implementados de maneira próxima, com ideais bem parecidos, e eles se fundamentavam na cultura do empreendedorismo, né, ou do sonho americano, do American Dream. Então, no Brasil, o plano diretor da reforma do Estado foi discutido nas reuniões do Conselho, né, e ele integrou a pauta de discussões da reforma do Congresso. O principal objetivo era sair desse modelo vigente, né, do modelo burocrático, que era muito rígido e ineficiente, e partir para o modelo gerencial que tivesse mais flexibilidade, mais eficiência, voltado para o atendimento do cidadão. Até poderia questionar o custo, desde que você pudesse apresentar uma alternativa para ele, né, para esse custo elevado. Você não negava, você partia do princípio que tudo era possível fazer, né? Se aquele jeito de fazer era caro, então vamos buscar um outro jeito, uma outra maneira de atender, tá? E o Ministério da Administração e Reforma do Estado planejou uma mudança em 3 planos. O institucional legal, através da revisão de várias leis e mudanças na Constituição. O plano cultural, que visava, né, mudança de cultura, ela leva tempo, ela precisa ser amadurecida. Então ele já não soltava isso de maneira imediata, falando que eu já vou fazer na semana seguinte, como ocorria em governos anteriores. Ele soltava a ideia e corria, e deixava o trem discutindo, pegando fogo, né? Se desse muita polêmica, ele voltava atrás. Se não desse, ele tocava adiante. Tá? E o plano da gestão também, que era ver como que a reforma iria se concretizar, quais seriam as metas, as etapas para essa implementação. E fora esses planejamentos, todos esses planejamentos tinham as diretrizes a serem seguidas, eles não poderiam deixar de seguir essas diretrizes, que era a alteração legal, né? Então toda mudança tinha que ser fundamentada em lei, não podia ser a bel prazer do gestor, deveria promover um corte de gasto, então quanto mais inovador e menor se gastasse, melhor era a ideia, daria flexibilização aos gestores, descentralizaria não só recurso financeiro, mas toda a gestão de algumas instituições por meio do processo de publicização, que é os contratos de gestão, as parcerias público e privadas, as organizações sociais de serviço, as organizações sociais de serviço de interesse público, entre outras, tá? E também por meio da desestatização, fazendo as concessões, as privatizações, tirando do público e jogando na iniciativa privada, tá? Então, sobre esse processo de institucionalização, uma série de mudanças foram implementadas, especialmente no campo da reforma constitucional, com as emendas 19 e 20. As emendas 19 e 20, tá, da Constituição, elas foram excelentes do ponto de vista da administração pública e elas deixaram bem claro o que era atividade exclusiva ao Estado ou do Estado e o que não era uma atividade exclusiva do Estado. Então, mexeu em legislação, regulação, fiscalização, fomento, políticas públicas. Essas áreas seriam o núcleo estratégico do Estado. As atividades não exclusivas, como serviço de caráter competitivo, por exemplo, telecomunicações, energia, tá? Entre outras, banco, poderiam ser consideradas como atividades não exclusivas do Estado e a própria saúde, educação, assistência social poderiam ser prestados pela iniciativa privada, bem como pelas organizações sociais. Não estou falando de importância, tá? Tanto que a maior parte do orçamento é destinado à saúde e educação, tá? O que eu estou dizendo é quem é que realiza essa atividade, tá? E quanto às diretrizes de racionalização e flexibilização, elas acabaram se voltando para a estrutura do serviço público. Entre os avanços, né, o que se mais pôde se destacar foi o aperfeiçoamento da reforma, porque por meio das emendas constitucionais 19 e 20, essa sim a gente pôde chamar de reforma, não totalmente, mas dentre todos os modelos apresentados até agora, esse foi o que de fato mais reformou, mais conseguiu implementar, justamente porque veio discutindo isso com a sociedade
e foi mudando o entendimento, foi mudando a cultura aos poucos, né? Então, o que mudou no serviço público? A revitalização da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, para formar e capacitar o quadro de servidores da administração, a própria renovação dos quadros, a reestruturação das carreiras, a correção das distorções salariais, cronograma de concurso público e o estímulo à terceirização, que acabou extinguindo mais de 28 mil cargos, e esses 28 mil cargos públicos acabaram sendo recontratados por 12, 13 mil cargos terceirizados. Tá? Lembrando que na terceirização, ela obedece a metas e objetivos, então o privado tinha que dar jeito de fazer. Se tinha 10 pessoas que limpavam aquele órgão público por meio de contratação, né, por meio de um cargo público, pela terceirizada, esse quadro foi reduzido aí para 8, eram 10, né, foi reduzido para 3, 4 pessoas. Tá? E algumas mudanças não foram totalmente implementadas, como o estabelecimento da progressão funcional, algumas carreiras tinham, outras não, a valorização dos ciclos de gestão, alguns tiveram, outros não, e o sistema de avaliação de produtividade, que infelizmente acabou, por falta de critérios objetivos, acabou não avançando. E o não avanço dele gera problemas até hoje na demissão de um servidor público ruim do ponto de vista, acomodado do ponto de vista de prestação de serviço. É um servidor que presta o serviço para ele e não para a população. Tá? Então, apesar de muitas mudanças não terem sido concluídas, Abrúcio, né, que é um pesquisador aí da área da administração pública, ele considera que houve um choque cultural na gestão pública e nos 3 níveis. Tá? Para o autor, os conceitos que envolvem a ideia de uma administração voltada para resultado, que é a maior característica do modelo gerencial, eles foram espalhados por todo o país, levando ao desenvolvimento de uma série de iniciativas e inovações governamentais por parte dos governos subnacionais, aí eu digo Estado e município, em que se percebe facilmente a influência dessas ideias. Quanto às diretrizes de flexibilização e desestatização, houve uma concepção de uma estrutura administrativa fora do núcleo central do Estado, ou seja, fora dos olhos do Estado, fora do comando do Estado, uma vez que o Estado deveria permanecer com as funções mais essenciais, né? Ou seja, aquelas exclusivas. Então, houve a criação das agências autônomas, tanto as executivas que faziam e as reguladoras que terceirizavam, né, que faziam concessões, e também a criação das organizações sociais, as parcerias, as PPPs, né, público-privada, a fim de aumentar a eficiência da gestão estatal. Então, eu vou dar um exemplo, a Telebrás, que era uma companhia estatal, ela virou uma agência reguladora, tá? De início ela tinha virado uma agência executiva, tá? Depois ela virou uma agência reguladora. Qual que é a diferença dessas duas? A executiva, ela executa e parte da execução dela é terceirizada. A reguladora, ela não executa, porém, ela é obrigada a criar as leis para que o privado exerça ali a ação, né? Os direitos, deveres e obrigações do privado para explorar aquele serviço que é de cunho público. Tá? Então, a ideia com essa criação dessas agências autônomas era transformar as autarquias e fundações que exerciam função exclusiva do Estado em agências de fiscalização executiva, agências autônomas. As atividades não exclusivas do Estado, como pesquisa, educação e saúde, poderiam ser repassadas às organizações sociais e também para as organizações de sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Tá? Essas inovações na gestão pública propiciaram o surgimento e ampliação de uma maior gestão não estatal no Brasil, né? Ou seja, começou-se a passar para o privado ou para o que não visa o lucro, né? O privado no sentido não totalmente privado que visa lucro, mas o não público, né? Vamos resumir assim. Passou ao não público essas ações voltadas para a gestão pública. Só que esse processo de criação e implementação das agências reguladoras foi bastante lento. Em alguns casos, como o setor elétrico, em que teve em que a privatização antecedeu a criação da ANEEL, os consumidores acabaram ficando indefesos na mão de novos empresários do setor,
o que acabou dificultando a capacidade do governo de exigir o cumprimento de contrato. Então, ele terceirizou o mercado de energia elétrica antes de ter agência que pudesse regular. O que o mercado fez? Colocava energia onde dava lucro, né? E fazia o mínimo investimento possível. E cobrava altas tarifas de energia. Então, a agência reguladora, ela deveria cuidar do setor para estabelecer uma ordem, né, uma diretriz, para que esse mercado privado não explorasse, né, por conta da falta de competitividade, não explorasse ali a população, tá? E alguns exemplos, né, de algumas agências que atuam em setores monopolizados, privatizados. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e a Anatel, que é das comunicações. Há algumas agências que realizam a regulação de serviços sociais importantes. A Anvisa, que é Vigilância Sanitária, e a ANS, que é de saúde, né? A gente tem hoje farmácia, hospital, clínica privada, porque existe uma Agência Nacional de Saúde que dá as diretrizes para ela funcionar. E agências de fomento, você tem, por exemplo, a Ancine, que fomenta a cultura por meio do financiamento a projetos de teatro, cinema, entre outras coisas. A reforma do Bresser, ela não foi implementada por completo, porque ela também enfrentou problemas e fracassos. O contexto em que a reforma foi realizada ajuda a explicar as razões da implementação incompleta e que teve uma certa interrupção repentina com a prematura extinção do Ministério em 99. Então havia uma grande influência negativa deixada pela era Collor, que causava grande resistência à palavra reforma. Tá? O histórico, toda vez que se utilizou essa palavra reforma no Brasil, sempre gerou muita inquietação, porque criava uma alta expectativa e uma péssima realidade. Tá? E principalmente no modelo Vargas, com a criação do DASP, que visava uma grande reforma, e no Decreto-Lei 200 de 67, no governo militar, que também buscava uma grande reforma. Então, falava a palavra reforma, o povo arrepia. Tá? E a visão economicista estreita da equipe econômica acabou impedindo diversas inovações institucionais, a exemplo de dar capacidade às agências uma maior autonomia, porque se receava perder o controle sobre a despesa desses órgãos. Então, esses órgãos existiam, porém, com muito controle sobre eles. Tá? E também, a própria política acabava gerando resistência, principalmente no Congresso, porque o Congresso via que essas agências tiravam a capacidade de fazer política pelo Congresso, pelos políticos, né? E também acabava tirando dos políticos o poder de influenciar a gestão de alguns órgãos públicos, a manipulação de cargos e, por consequência, as verbas. E aí eu traço um exemplo aqui também. No caso da Anvisa, vocês acompanharam aí, né, no ano passado a questão das vacinas, a forte pressão que a Anvisa recebeu, e ela é uma agência autônoma, tá? Ela é uma agência que tem a sua finalidade, a sua responsabilidade, e não cedeu à pressão política, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, tá? Então, esse contexto de dificuldades e resistências tirou do Ministério da Reforma do Estado a capacidade de coordenar junto ou em conjunto o processo de reforma do Estado. Então, exemplo da agência regulatória, que foi criada de maneira fragmentada, sem uma visão sistêmica, tá? O Ministério acabou se perdendo, se difundindo por conta da falta de integração e muitas vezes da falta de apoio político. Então, as condições políticas acabaram prejudicando a reforma do Bresser, que não conseguiu sustentar essa reforma mais ampla e contínua da administração pública. E aí, o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso incorporou algumas conquistas da reforma Bresser, mas acabou extinguindo o MARE e não priorizou a agenda da gestão pública. Então, quais foram, né, de maneira resumida, os principais avanços da reforma do Bresser, né? Então, primeiro foi quanto à questão fiscal. A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, ela melhorou muito a questão da responsabilidade fiscal do gasto público. Mas ela melhorou a redução do gasto, mas não a eficiência dele, tá?
Então, em 2020, teve a Lei Complementar 173, que visou também novamente segurar o gasto público, porém sem discutir a eficiência dele, tá? E esse é o grande problema. Você tem um modelo gerencial que preza pela eficiência e a discussão da eficiência fica de lado. Existe uma diferença de racionalização e economia. Racionalização é fazer as coisas de maneira eficiente, de maneira econômica, sem deixar de lado a qualidade. E a redução, né, de despesas ali, a economia, ela visa o corte de maneira assim longitudinal, sem olhar benefícios, sem ressalvas, sem nada, tá? Então a gente muitas vezes diz que a economia é burra e a racionalização é eficiente, tá? É ágil, é inteligente. Outro avanço também foi quanto a algumas novidades no campo de algumas políticas públicas. Então, o Bresser e a Constituição Federal permitiu maior participação social, permitiu a criação de algumas ações mais ágeis, tá? E a expansão dos centros de atendimento integrado à população. Também trouxe algumas inovações nas políticas públicas voltados para a área social, né? Então, mecanismos de avaliação, de controle do gasto público, coordenação administrativa financeira, algumas ações ligadas à área da saúde, educação, tiveram maior transformação porque atendiam a demanda da população. Os planos plurianuais também passaram a ter novidades, né? As propostas eram mais integradoras e o planejamento era feito para atender indicadores de desempenho, né? Eram gerados indicadores e metas ali, tá? E alguns estados trouxeram inovações importantes, como a regionalização, a utilização de orçamento participativo e a utilização dos indicadores para nortear o plano, né? Ou seja, se eu tenho a região, por exemplo, nordeste do país com maior índice de analfabetismo, então eu tenho que destinar mais recurso para a educação para essa região do que para o estado de São Paulo, para a região sudeste, né? Onde eu tenho um menor índice de analfabetismo, tá? E o governo eletrônico também. A internet, o computador estava começando a se popularizar, ainda que custasse muito caro. Eu não esqueço até hoje, minha mãe conseguiu com muito custo comprar um computador em 98, com o Windows 98, era um Pentium 366, que eu não esqueço até hoje, custava em torno de uns 4 mil reais um computador desse. E um carro, um Gol Bola 98, custava 12 mil reais na época. Um computador custava 1/3 do preço de um carro, né? Então, a sociedade começava a entrar na era eletrônica e o governo também tinha essa necessidade, né? Então, ele passou a disseminar a tecnologia de informação dentro dos ambientes, porém, essas informações, elas não eram centralizadas, elas não eram organizadas, elas eram aleatórias, soltas, tá? E ainda assim, ao longo do tempo, elas começaram a ser reorganizadas e isso possibilitou aumentar a transparência, né, das compras públicas, aumentar a transparência dos atos de governo, né? E os resultados, no que se refere à organização das informações, passou a dar mais credibilidade ao governo e passou a atender aquela palavrinha chamada accountability, que não tem nada a ver com contabilidade, é uma palavra que você não tem uma tradução ao certa para o português, mas tem um significado próximo ali de uma responsabilização, de transparência, de ética, né, de prestar contas, né, daquele poder, daquela cargo que foi confiado a uma pessoa. Então, aqui eu encerro a nossa aula de hoje e convido vocês para a nossa última aula dessa nossa disciplina que trata, dessa unidade, né, unidade 3, que vai tratar do modelo gerencial. Então, um abraço e até lá. Tchau, tchau.